Família Manaim, muito bom dia. Mais um vídeo da série Maná Diário. E se esse conteúdo, se os nossos conteúdos têm sido relevantes para você, para a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente que você compartilhe um vídeo, uma pregação, um maná, um louvor para um ente querido seu, um colega, um amigo. Tenha certeza que você está plantando a palavra de Deus e ela nunca volta vazia. E se você não é inscrito em nosso canal, peço também que você se inscreva, ative o sininho de notificação. Isso lhe permitirá estar mais próximo, mais conectado com a família Manaim. Chegamos aqui no penúltimo vídeo da série Palavra à Luz dos Salmos 119. Esse é o nosso sexto vídeo, nós já tivemos 5 vídeos anteriores. Eu sugiro, se você não assistiu, que você assista para você entender a sequência, a linha de raciocínio que foi construída, o que o Senhor tem nos instruído acerca da Palavra de Deus. Nós já falamos da autoridade da Palavra, do padrão que é a Palavra de Deus, da Palavra como um livro espiritual. Nós também falamos que a Palavra de Deus é um livro que nos guia em santidade e em pureza. E no último vídeo, nós falamos do valor inestimável dessa palavra. E nesse sexto vídeo, nós vamos falar que a palavra de Deus ela é fonte de sabedoria. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. E eu gostaria de ler Salmos a partir do verso 97 ao verso de número 100. Diz assim a sagrada palavra de Deus: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os seus preceitos. Nesse salmo nós poderíamos interpretar ele de duas formas. Ou o salmista, ele é um arrogante, que diz que tem mais entendimento, mais sabedoria do que os inimigos, do que os mestres e do que os anciãos que ele guiaram, que ele utilizava como conselheiro. E poderia até ter essa conotação se nós lermos de uma forma rápida, mas aqui o salmista seria arrogante se ele dissesse que ele seria mais sábio com as suas próprias forças. Se ele dissesse, eu sou extremamente sábio, sou dotado de toda sabedoria, e com uma pura arrogância ele falasse, sou melhor que os meus inimigos, mestres, anciãos, conselheiros e etc. Mas aqui o salmista ele nos deixa dois ensinamentos prioritariamente. O primeiro é que a palavra de Deus ele é fonte de sabedoria e ele se debruçava nela também para obter sabedoria. A palavra de Deus é muito clara no livro de Tiago, falando que você pode pedir a sabedoria ao Senhor, ele dá a quem pede. O Senhor ele não nega a sabedoria, nós devemos pedir. E aqui o salmista, muito antes de Tiago, ele já se debruçava na palavra de Deus com um objetivo, com o fim de atrair, de extrair sabedoria dessa palavra de Deus. Então, ele não foi arrogante porque a fonte de sabedoria não estava nele. Ele tinha descoberto a fonte e nessa fonte ele buscava, ele sugava toda essa sabedoria. E estando com esses ensinamentos, estando com essas exortações, estando com essas confrontações da palavra de Deus, ele se tornava mais sábio. E na concepção do salmista, mais sábio que os seus inimigos, mais sábios do que os seus mestres e mais sábios até do que os anciãos. E aqui o salmista ele poderia também ter um entendimento que ele estava confrontando a palavra de Deus. Não, mas a palavra de Deus diz que da multidão de conselhos, a sabedoria, que nós devemos sim honrar os cabelos brancos, né? O livro de Provérbios fala muito nisso, que o jovem ele tem que buscar os mais experimentados, que já caminharam a jornada maior. Mas o que o salmista está querendo dizer não é nesse desmerecimento dos anciãos, não. Ele estava dizendo que entre um e outro, ele preferia a palavra de Deus. Entre um e outro, ele preferia ser guiado pela palavra de Deus. Então, nós devemos sim buscar conselheiros, mestres, homens de Deus, mas o primeiro filtro, a primeira busca é a palavra. A primeira fonte de sabedoria é
o Espírito Santo. E nós devemos sim se cercar de pessoas cristãs, homens e mulheres de Deus, que nos auxiliem, muitas vezes na interpretação, muitas vezes na compreensão, muitas vezes com um bom conselho, mas o primeiro filtro é a palavra de Deus. Pois se você não tiver o domínio e a compreensão da palavra de Deus, até um conselho ele pode ser jogado de lado. Porque até um homem, uma mulher que é falho pode lhe dar um bom conselho no âmbito humano, mas se ele for desalinhado com a palavra de Deus, você tem que ouvir, ok, obrigado, mas eu não vou seguir porque esse conselho ele não está alinhado com a Escritura. E que nós possamos sim compreender e ter a palavra de Deus como fonte de sabedoria para guiar as nossas ações, os nossos projetos. O coração do homem ele pode e deve fazer planos, mas a resposta vem do Senhor e muitas vezes essa resposta vem nem sempre através de um profeta, nem sempre através de um conselheiro, muitas vezes ele vem da própria palavra. O Filho de Deus que anda disciplinadamente com a palavra, com seu devocional, caminhando muitas vezes dilemas do mundo moderno, eles são elucidados através da sabedoria que emana da própria palavra de Deus. E que nós possamos sim ter bons conselheiros, bons mestres, mas que nós possamos ter também o entendimento que o salmista teve. Devemos nos esmerar, devemos buscar a palavra de Deus, porque muitas vezes existe a terceirização das minhas decisões. Eu busco sempre um conselheiro, um mestre, um ancião, porque eu não quero ter o trabalho de dobrar o meu joelho, de chorar, de debruçar, de jejuar, de buscar uma resposta no Senhor. A forma mais fácil eu sigo o mundo moderno, que nós terceirizamos tudo, né? A era da terceirização e tento terceirizar até decisões. Não. O ancião, o mestre conselheiro, ele chega num segundo momento para lapidar, para trazer um ponto de vista, para complementar o que o Senhor já lhe deu através da sua palavra. E se esse conteúdo trouxe alguma lucidez para você, eu peço muito, gentilmente, que você deixe aqui no comentário. A família Manaim lê todos os comentários. E se você tem algum pedido de oração acerca de sabedoria, da busca de sabedoria, você deixa aqui, ou pedido de qualquer outro motivo, os intercessores da igreja oram sobre todos eles. Eu gostaria de encerrar orando mediante o que foi externado, mediante a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Pai de infinita misericórdia e bondade, louvado seja o Teu nome, louvado seja a Tua palavra, que ela é fonte de sabedoria, Pai. Ela nos guia, ela esclarece, ela confirma, ela muitas vezes diz não para nós, muitas vezes ela diz sim, muitas vezes ela diz espera. E nós, Senhor Deus amado, temos que aprender com o salmista, que aprendeu que antes de buscar conselheiros humanos, homens e mulheres, mestres, anciãos, nós devemos sim que buscar, que mergulhar na Tua palavra e usar, Senhor Deus amado, os nossos irmãos como complementares, como pessoas que já foram mais experimentadas para acrescentar a sua sabedoria e não ser a fonte de sabedoria. A fonte de sabedoria é o Senhor, o próprio Senhor, e o Senhor revela essa sabedoria também através da sua perfeita palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um excelente dia na sua presença e que você possa sim usufruir da palavra de Deus como fonte de sabedoria. Que Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.